Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição deste sábado, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. O Vasco que ontem foi derrotado no amistoso contra o Atlético, time da Série D, e que estava jogando com uma equipe alternativa, hein? O Vasco perdeu com 2 gols de Sassá. O sinal de alerta está completamente ligado, a torcida bastante preocupada, e a gente vai ouvir aqui Maurício Barbieri falando sobre esse resultado e a atuação do Vasco no jogo de ontem. Vamos falar também sobre Nenê, que tem proposta para continuar jogando em outro clube do futebol brasileiro, e também vamos falar sobre o atacante que foi anunciado ontem de forma oficial. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você primeiro, deixando aquele like que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui naquele pique, direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco e atualizar todas as informações. A gente começa falando sobre o atacante Juan Cruz, que foi anunciado ontem de forma oficial pelo Vasco da Gama. Ele foi anunciado algumas horas antes, do amistoso contra o Atlético. O Vasco publicou ali nas redes sociais e no site oficial o Vasco postou o seguinte: o Vasco da Gama acertou a contratação de mais um reforço para a temporada 23. O atacante Juan Cruz é o 14º jogador que se junta ao elenco comandado pelo técnico Maurício Barbieri. O jogador chega por empréstimo até dezembro de 2023. Natural de Recife, Juan é cria das categorias de base do Santos, onde chegou em 2020. O atacante de 1,87 m ganhou destaque nacional na disputa da Copinha de 2022. Além de Juan Cruz, o Gigante da Colina já contratou para essa temporada os goleiros Léo Jardim e Ivan, os laterais Puma Rodrigues, Paulo Henrique e Piton, os zagueiros Léo Capasso e Robson, os volantes De Luca, Andrei Santos e Jair, e os atacantes Luca Orediano e Pedro Raul. Foi dessa forma que o Vasco anunciou a chegada do atacante Juan Cruz, de 21 anos de idade, jogador que vem para ser o reserva imediato aí de Pedro Raul. Pertence ao Santos, chega por empréstimo até dezembro e com um passe fixado ali no valor de R$7.700.000, caso o Vasco queira comprar o jogador no final da temporada. Bom, é uma aposta, a contratação aí do Juan Cruz, é um jogador que se destacou na base do Santos, mas que no elenco profissional ele ainda não conseguiu, no futebol profissional, mostrar a mesma efetividade, que ele tinha na base. Mas foi contratado, a gente deseja boa sorte aí pro Juan com a camisa do Vascão. E antes de continuar aqui o nosso vídeo, eu quero falar com você da Bet7k. Se você está procurando uma plataforma segura e confiável, a Bet7k pode ser uma excelente opção para você. A Bet7k oferece uma ampla variedade de jogos em diversas modalidades esportivas. Tem futebol, tem basquete, tem tênis, enfim, você encontra tudo lá no site da Bet7k. E o melhor é que você pode fazer tudo isso com toda a segurança que o site oferece. Além disso, a Bet7k oferece outras promoções e bônus para os seus usuários, incluindo aquele bônus de boas-vindas, que pode chegar até R$7.000. O link está aqui no comentário fixado. Tamo junto, Bet7k, parceira aqui do canal. Se tem jogador que chegou, tem jogador que tem que definir o seu futuro agora, essa semana, e estou falando de Nenê. Nenê, camisa 10 do Vasco, um dos ídolos recentes aí para muitos vascaínos, mas que não vai permanecer para essa temporada de 2023. Ele já foi informado, que o seu contrato, que termina em abril, não será renovado. Até por isso, o Nenê não foi nem relacionado no amistoso de ontem, já dando uma prova ali, um indício, que o Vasco não conta com ele para o início do Campeonato Brasileiro. O Paulo Brax já conversou com o Nenê, oferecendo a ele ali uma continuidade no clube, mas fora dos gramados, e o Nenê tem que decidir se ele vai continuar jogando ou se ele vai aposentar, pendurar as chuteiras e exercer um cargo no Vasco ali fora das 4 linhas. E a informação do Globoesporte.com é que o Nenê foi sondado por times da Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco está aguardando a decisão sobre o futuro aí do Nenê
e até por isso, né, o camisa 10 não foi relacionado para o amistoso de ontem. E se o jogador quiser continuar jogando futebol, ele vai ter que deixar o Vasco da Gama e tem até a próxima segunda-feira, né, para definir aí o seu futuro. Então, em breve, a gente deve ter uma definição em relação ao Nenê. E segundo aqui o Globoesporte.com, clubes da Série A do Campeonato Brasileiro fizeram sondagens ao Nenê, o que faz o camisa 10 pensar sobre uma possível continuidade, né? Se ele ainda tem mercado, então ele pensa sim em continuar jogando. Uma outra informação também que surgiu ontem à noite é de um interesse do CRB, clube que vai disputar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, que levou o Anderson Conceição, né, recentemente. O CRB também tem interesse aí na contratação do Nenê. Então, o Nenê deve aí na próxima semana definir o seu futuro. Eu falei que a janela fecha na próxima segunda, mas como o Nenê jogou o Campeonato Estadual, a janela foi estendida até o dia 20, né, para quem disputou o Campeonato Estadual. Então, o Nenê tem até o dia 20 para procurar outro clube ou então encerrar a sua carreira. O Nenê, que tem 2 passagens pelo Vasco, disputou 204 jogos, marcou 63 gols e deu 51 assistências, né? Bons números aí do Nenê com a camisa do Gigante da Colina. Não vai ficar no Vasco. Agora, ele tem que decidir se vai continuar jogando ou se vai se aposentar. E tem mercado, hein? Tem gente aí que tá querendo o velho Nena e independente do que o Nenê escolha aí pro seu futuro, estarei sempre na torcida, né? Desejando aí muito sucesso e as melhores coisas ao Nenê. Bom, para encerrar aqui esse vídeo, a gente vai ouvir agora Maurício Barbieri, né? Explicando a derrota do Vasco ontem no amistoso contra a equipe do Atlético, 2-0, 2 gols de Sassá. Enfim, preocupante, né? Ligou o sinal de alerta em todo mundo, a torcida que já estava preocupada ficou ainda mais preocupada. Confira o que disse o Maurício Barbieri. Foi uma atividade complementar ao trabalho que a gente vem fazendo. Claro que sempre é um jogo, né? E a gente quer sempre acertar, buscar fazer todas as coisas, buscar que os erros não apareçam. Mas é uma atividade complementar àquilo que a gente vem trabalhando num período em que a gente está se conhecendo mais, experimentando também diferentes formas de jogar e de fazer as coisas. Hoje, por mais que a gente tenha mantido uma base, a gente tentou, em algumas situações, jogar de uma maneira diferente. Num primeiro momento, explorando um pouco mais os laterais por fora, trazendo mais gente por dentro. Eu acho que a atividade mostrou que a gente ainda tem que melhorar algumas dinâmicas de movimentação. Nisso, a gente teve um domínio, mas ficou exposto em alguns momentos. São outros problemas que a gente tem que corrigir e aproveitar agora as próximas atividades que a gente vai ter para acertar esses detalhes, para conseguir seguir crescendo, seguir corrigindo os erros. E além dos aspectos técnicos e táticos, também é um momento para a gente falar e se cobrar em relação à mentalidade, à atitude, à maneira como a gente encara as coisas, que o ideal é que seja sempre a melhor possível. Em muitos momentos não é, e aí a gente tem que corrigir a rota sem dúvida nenhuma. É um período de conhecimento de alguns jogadores que se apresentaram depois, ou que tiveram na seleção, ou que vinham de lesão, ou que chegaram num momento do campeonato em que a gente estava jogando muito e treinando pouco. Então é importante esse período para tentar colocar todos eles na mesma página no sentido da forma de jogar e também passar as variações. Acaba sendo sempre um período de muita informação. A atividade dos jogos, como eu disse anteriormente, é uma ideia de complementar aquilo que a gente faz na semana. Então a gente continua treinando até na véspera e depois usa o jogo como um complemento, né? É natural que talvez os jogadores não cheguem tão descansados para o jogo, porque a gente precisa aproveitar esse período para trabalhar, para buscar formas diferentes, ver o que encaixa, o que não encaixa, fazer experiências nos treinos e nos jogos também, tentar entender onde cada um pode contribuir mais, em que setor, em que função, de que maneira. E até pensando nisso, a gente tem outras atividades marcadas e vai seguir essa dinâmica de experimentar, de usar variações, de entender aquilo que funciona melhor e aquilo que a gente precisa ainda ajustar para a gente tentar chegar o mais forte possível na estreia do campeonato. Então tá aí, esse foi o treinador do Vasco. Lembrando que na segunda-feira o Vasco fará um jogo-treino contra o Tupi, de Juiz de Fora. Esse jogo não terá transmissão da Vasco TV nem nada do tipo, mas a gente vai tentar acompanhar, vai trazer aqui também as informações para vocês. Tamo junto, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima. Fui!